Oi, gente, eu sou a Marina Fenício. Eu tô aqui para apresentar o meu projeto, que é Brincando na Cultura Popular Pernambucana, e as contribuições para o acompanhamento de crianças em terapia ocupacional. Eu tô na linha de pesquisa o Brincar e a Escola, a Cultura e a Participação Infanto-Juvenil. A minha orientadora é a Maria Elizabeth Freire de Araújo Lima. Então, queria trazer para vocês um pouco da minha pesquisa, que fala da introdução, falando como que o brincar e o brincante da cultura popular, né, no meu ponto de conexão, fala do teatro, da cultura popular e da terapia ocupacional, né. Eu tô com a intenção de discutir como que essa cultura popular de Pernambuco, que é onde eu tô morando, se encaixa com formas e vivências da terapia ocupacional. Pensando que a cultura popular vem dessa cultura do silêncio, né, de uma forma que os povos, né, oprimidos, afrodiaspóricos, indígenas foram colonizados, foram oprimidos e como que essa cultura se manifestou, né, aqui em Pernambuco e como que as crianças se envolvem e trabalham com ela para o brincar dentro da ATO. Então a minha pergunta ficou de como que a criança brinca numa manifestação popular, que é o frevo pernambucano, né, eu quero entrar em contato com a brincadeira, com a cultura, mas também pensar essas diversas gerações que a criança entra em contato e como que acontece esse ensino-aprendizagem e as referências estéticas. Eu coloco na introdução um princípio do prazer como produtora de cultura, do brincar, né, e de que o frevo ele vem nessa quebra da cultura do silêncio pela cultura. E Augusto Boal, né, eu trago algumas referências também do teatro, que fala que a gente não deve só consumir cultura, mas também produzir ela, né. A gente ouve, a gente fala, a gente cria imagens, então tudo isso são formas de produzir cultura. E a quebra do padrão, de que é colocado para as crianças hoje de brincar só com determinadas questões, só com determinadas coisas, que vem de fora para dentro, né, numa perspectiva colonizadora. E a minha hipótese é de que o frevo e toda a cultura popular, elas vêm de um lugar de dentro para fora, né, de que as brincadeiras populares têm essa expressão cultural desses povos historicamente oprimidos, né, de uma ancestralidade também, e que proporciona para a criança uma imersão no universo cultural, possibilitando a construção do pertencimento, da ampliação e participação sociocultural. Até porque eu em São Paulo, né, no meu crescimento não tive isso, então, como que seria isso para as crianças que já têm isso desde pequena? É como se o meu apaixonamento por Recife tivesse uma motivação maior, assim. Então o meu objetivo ficou de acompanhar e descrever como as crianças brincam no frevo, né, na cidade de Recife e Olinda, realizando uma análise da atividade do brincar no contexto dessa manifestação cultural, promovendo essa ampliação da discussão entre arte e cultura e saúde na TO. A minha metodologia é uma cartografia, né, eu busco pensar nos processos, né, tanto objetivos quanto subjetivos do frevo. Eu vou acompanhar um grupo especificamente que tem aulas livres e abertas, né, em Olinda, e numa observação participante aplicando o TCLE com os pais e com as crianças um termo de assentimento livre. E aí, para pensar o meu trabalho, eu estou pensando em fazer um capítulo mais teórico, colocando a TO e o brincar, a TO cultura e arte e falando da própria manifestação do frevo, mas também depois, em seguida, falando de como eu construí essa cartografia e os resultados encontrados. O produto ficou de ser, um jogo, né, eu estou pensando ainda se vai ser de tabuleiro ou não, mas enfim, a minha apresentação ficou um início, né, para eu trazer como que essa vivência do capitalismo, né, vai podando a gente para o brincar. E aí eu queria olhar de que o frevo e o carnaval, eles são como um resgate, né, não só para mim, mas para todo mundo que vai vivenciando, o brincar no seu cotidiano. No primeiro capítulo, eu trago um pouco esse resgate de que o brincar como atividade permite essa criatividade e o prazer, né, na relação da criança com o mundo. Então, teve essa construção do adulto em miniatura, depois a produção de massa de brinquedos, e hoje a gente dialoga com as telas e os videogames, né.
E aí, no segundo capítulo, eu quero trazer um pouco essa ação da TO no âmbito das atividades lúdicas para falar sobre o prazer que a criança tem, né, baseada nos valores de referências da cultura e como que isso influencia, permitindo um brincar dessa brincadeira, um resgate da brincadeira tradicional, né, que envolve a relação com comunidades, né, com processos anti-hegemônicos e que perspectivas metodológicas e teóricas são perpetuadas e críticas, né, para essas mudanças de realidade. E no terceiro ponto, eu trago o frevo como uma manifestação, nessa subversão social, né, o carnaval nessa construção histórica do Rei Momo, e também essa contradição que teve, né, na construção do frevo como carnaval de elite versus carnaval de rua, e que eu vou observando um pouco em algumas questões do frevo, assim. O momento atual é da coleta de dados, então eu achei alguns temas, né, que fala do encontro de gerações, os sentimentos e sensações que estão sendo implicados ali, a própria coordenação motora da criança e o repertório corporal do frevo, né, que vai trazendo para a criança como uma espontaneidade nas ruas, a própria metodologia dos brincantes das ladeiras e a transmissão de conhecimento que vai sendo feita, né, do frevo, dando continuidade. A o pertencimento cultural e comunitário que está sendo construído, né, a inclusão das diferenças e também como o brincar ele está sendo um processo de ultrapassar desafios. Então meu momento atual é esse e eu queria falar que essas são as minhas referências, o tempo é muito rápido, mas, eh a minha proposta é falar do frevo como um brincar cultural de pertencimento. O meu produto técnico ainda está em desenvolvimento e quero fazer uma parceria, né, com pessoas aqui de Recife que conseguem construir, pensar. Eu vejo que a sombrinha do frevo também está sendo um símbolo muito forte, então, é isso a minha pesquisa. Um beijo, gente.